Então tá. Então, vamos lá, pessoal. A gente viu na aula passada, só para a gente lembrar, tá? As notas explicativas. A gente viu que tem alguns tipos, né, que são meio que padrões, né? Que você vê na maioria das empresas, tipo assim, a nota 1, que é sobre operações ou contexto operacional, que aí tem esse exemplo, vai contextualizar os usuários a respeito do ramo de atividade onde a entidade se encontra. A gente vai ver um exemplozinho, mas aqui tem um exemplo também dessa companhia Frase LSA, né? E aí ele fala, né, sobre como é que ela é constituída, que tipo de ações ela tem, qual o objeto principal. Então, ela fala uma série de dados e você vai ver que essa nota é uma nota que pouco se modifica de ano a ano, né, de período a período, certo? As práticas contábeis, né, que vão falar das práticas contábeis que a empresa utiliza, lembrando que aquilo que todo mundo faz, né, não é necessário colocar, mas aqui no caso ela até colocou, né? Ela colocou assim, por exemplo, nesse exemplo, né? As demonstrações contábeis da companhia foram elaboradas, tomando por base os padrões internacionais de contabilidade, IFRS, emitidos pelo IASB, interpretações emitidas pelo IFRIC, implantados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, e suas interpretações ICPC e orientações OCPC, aprovados pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, ele vai e faz uma descrição daquilo que está na lei. Eu preciso fazer isso, professor? Você pode perguntar. Não, não precisa, porque isso está na lei. A ideia é que essa nota das práticas contábeis tenha alguma coisa específica que a tua empresa faz em relação às outras. Mas, né, é errado colocar isso? Não, não é errado. Mas, tipo assim, é claro que ele vai estar de acordo com os padrões de contabilidade aceitos no país, então é meio que redundância, mas não é uma redundância ruim. Várias empresas fazem isso, apesar de não ser muito requerido, né? A nota de investimentos, que normalmente vai ter um quadro. Nesse quadro vão ter os saldos, né, dos investimentos, como eu falei, tá? A nota de reavaliações, né, caso uma organização tenha avaliado seus ativos, aí ela tem que citar, né, qual o critério que ela usou para reavaliar, quem reavaliou, quem participou da reavaliação, né? Então tem que ver esses dados todos aí que a gente já viu na aula passada. Só estou relembrando que a gente vai abrir, depois vou abrir uma nota e a gente vai olhar, né? Essa nota que foi até que eu falei para você, que depois de a gente terminar de falar de análise, eu vou mostrar um exemplo prático, né? Um exemplo prático, e aí você vai ver uma certa ligação entre as notas em si e o que está especificado no balanço e também na DRE. Ônus, garantias e outras responsabilidades, né? Tem um exemplo da Petrobras, tá? Que vão caracterizar o que a empresa, por exemplo, aqui a Petrobras está dizendo que ela não tá vendo? Que ela pegou financiamento do BNDES, mas que ela não é requerida a garantia dela, né? Se houvesse uma garantia, um fiador, um aval, alguma coisa, ela estaria definida nessa nota explicativa aqui. A questão de empréstimos e financiamentos também é um quadro, tá vendo? Nesse quadro você coloca, né, o que está no circulante, ou seja, as de curto prazo, as que vencem naquele exercício e até o exercício seguinte, e também na que vai vencer depois do exercício seguinte, que seria no não circulante que está ali, tá vendo? Então, capital social e reservas, a mesma coisa que está qualificando o capital, ou seja, o capital social é tanto, mas desse capital social, né, estão divididos em ações de valor de R$ 1, né, e aí dizendo, né, que já foi integralizado, não foi integralizado, vai estar escrito assim, né, a gente vai mostrar depois uma nota para você olhar. Ajustes de exercícios anteriores, né, tem esse exemplo também aí, que tem alguma coisa que veio de um exercício anterior que você pode aproveitar. A gente até já falou que às vezes tem uma isenção, alguma coisa, né, ou teve prejuízo antes, você pode compensar, né, quando você tiver lucro. Então, isso tudo a ideia que ela vai constar nessa nota, né? E os eventos subsequentes é o que vai acontecer logo depois você publicou o balanço, né, que o balanço ele é referente a janeiro a dezembro do ano passado, por exemplo, e aí você vai ter um evento, uma assembleia de acionistas, alguma coisa em janeiro, você cita esse evento aqui, ou fevereiro, ou até março, ou até abril, para quê? Para os acionistas ficarem cientes de que vai acontecer isso, tá? A gente comentou isso tudo, deu até o exemplo, né? E a gente vai começar a nossa aula de hoje, né, falando
sobre a questão das análises, né? Análise das demonstrações contábeis que eu falei para você. É claro que eu costumo, né, mostrar para você primeiro as demonstrações contábeis para depois mostrar como é que você vai fazer a análise delas. Eu vou mostrar a análise básica, tá? E depois a gente vai ver alguns índices que também são importantes, né? Mas aí a gente só vai ver esses índices depois de você conhecer um pouco sobre plano de contas, tá? Por quê? Porque você vai ver que vai ficar mais fácil você entender e utilizar. Como eu falei para você, contabilidade, eu não quero que você veja nunca a contabilidade como algo decorável, só, eu vou decorar porque é obrigatório. Existem coisas que você realmente tem que decorar, porque tem leis. Ah, sem problema, Matheus. Eu estou vendo aí que o pessoal. Acho que o problema. Teve problema de internet, problema de frio também, né? O pessoal está demorando a acordar. Mas acontece. Então, o que está. Análise das demonstrações contábeis, né? A gente começou a ver na aula passada. E eu vou mostrar as duas básicas, análise vertical e análise horizontal. Melhor, ao contrário, análise horizontal primeiro e análise vertical. E que são algumas das mais básicas, inclusive as que são, é, normalmente, são também combustível para você fazer as notas. Por quê? Porque você vai olhar essas análises e vai ver as discrepâncias e vai ter que colocar essas discrepâncias nas notas. Tá? Por isso que a gente vê a questão da, da análise junto, né, com a questão das demonstrações contábeis, principalmente das notas explicativas, porque você vai ver que tem tudo a ver com a análise e com a nota explicativa. Muita coisa você vai analisar, vai verificar que precisa realmente ter uma justificativa, e aí, a partir dessa necessidade da justificativa, você vai colocar na nota explicativa essa explicativa, tá? essa explicação daquela discrepância. Às vezes uma discrepância a maior, às vezes uma discrepância menor, às vezes até o fato de se manter um valor quando que a expectativa era ele subir ou ele descer, a ideia é que você explique. Né? Então, lembrando que uma das funções, eu diria que a principal função da contabilidade, justamente é você municiar os gestores de informação. E aqui, além dos gestores, você está municiando os acionistas, você está municiando os investidores, você está municiando os usuários que são interessados nas informações que são provenientes da empresa. Então, é muito importante fazer essa análise, inclusive quando você for fazer o balanço e for fazer a DRE, a ideia é que você sempre faça essa análise comparativa antes de você publicar qualquer coisa. Então, você faz a análise antes de publicar, porque é uma forma de você, inclusive, verificar se as notas explicativas estão de acordo, ou seja, se você explicou tudo o que você tinha que explicar, ou então se falta explicar alguma coisa. Então, é muito importante que você faça essas análises na prática, né? Apesar de ser uma coisa que às vezes o aluno não entende, eu vou fazer, mas se eu não tiver que analisar, vou só fazer o, as demonstrações contábeis, a evidenciação e pronto. Não. A ideia é que você faça essa análise. Por quê? Porque essa análise vai te dar informações para ver se você tem que evidenciar mais alguma coisa. Então, ela é quase que componente, ou seja, você faz o balanço, faz a DRE e é praticamente que obrigado a fazer análise para saber se na nota explicativa você vai ter que falar sobre alguma coisa ou não. Né? Relembrando um pouquinho da aula passada, análise das demonstrações contábeis, né? A gente falou que é um ramo da contabilidade que busca identificar e interpretar, deixa eu pegar aqui a canetinha, interpretar o momento financeiro e estratégico da empresa a partir de suas demonstrações financeiras. Então, o insumo básico, tá, da análise das demonstrações financeiras são as demonstrações financeiras. Você precisa estar com o balanço e a DRE prontos para você poder fazer a análise, né? As demais também demonstrações contábeis, é interessante que você tenha tudo pronto, mas que você ainda não publique, ou seja, você apronte antes e faça essa análise. Com base nessa análise, verifique se precisa de mais alguma nota explicativa ou não, além daquelas que são meio que default, né, que você faz sempre. E aí você, feito isso tudo, você confere e aí você publica. Tá? Então, é uma coisa importante. Aí você podia estar se perguntando assim, né? Já teve um aluno uma vez que falou assim: professor, quando eu for contador, ele brincando, né, que estava estudando comigo, quando eu for contador, eu não vou publicar as demonstrações contábeis só em fevereiro, não. Vou logo, passou dezembro, já estou publicando. Pois é, mas tem tanta coisa que você tem que fazer depois do fechamento, né, que acaba sendo difícil você publicar muito próximo
do fechamento, né, do ano. Por isso que a gente tem um prazo legal, normalmente até meados de fevereiro, 15 de fevereiro, que é o prazo legal para você publicar as suas demonstrações contábeis na maioria das empresas. Tem empresa que nem tem esse prazo, que você pode publicar até depois, né? Eu, por exemplo, eu falei para vocês que eu fui contador de uma subsidiária que ela tinha um prazo muito grande, uma das subsidiárias, ela tinha um prazo muito grande para publicar, né? Oi, Alexandre, bom dia, tudo bem? Ela tinha um prazo muito grande para publicar. Então, por causa desse prazo enorme que ela tinha para publicar as informações, né, a gente ficava mais ou menos tranquilo, né? Fechava as outras todas, depois ia fechar ela. Né? Mas normalmente você tem um prazo que vai até meados de fevereiro, é o prazo médio da maioria das empresas. Né? E aí você vai ver que isso é um monte de coisa para fechamento. Você vai ter uma disciplina só falando sobre isso. Mas eu já quero te adiantar que não é uma coisa rápida, que você tem uma série de procedimentos que você tem que fazer no fechamento, zeramento de conta, e também essa análise que a gente está vendo agora, essa análise das demonstrações contábeis, que inclusive é uma matéria da nossa disciplina, é algo que a gente tem que ver até um pouco a fundo, então vamos fazer exercício sobre isso. Provavelmente na prova vai cair alguma questão sobre essa questão da análise, por isso que eu peço que você tenha muita atenção, bastante atenção nisso, para se houver algum problema a gente poder, se você não entender, tiver algum problema, a gente poder solucionar ou esclarecer você. Tá legal? Então vamos lá. Essa vertente, né, a vertente de análise, ela estuda aspectos como endividamento, retorno financeiro, resultado operacional expresso nas demonstrações para tomar novas decisões estratégicas. Por isso é uma técnica muito presente no mercado financeiro, já que é vital para as decisões de investimento. Então, quando a gente fala de demonstração contábil, de análise de demonstração contábil, não está falando só de contabilidade, mas está falando também de decisão de investimento, ou seja, uma coisa extremamente financeira. Né? Então, por exemplo, se você tem empresas grandes, que você tem, por exemplo, diretor financeiro, né, ou gerente da divisão financeira, e você tem também o contador. E aí, na hora dessa análise, normalmente o financeiro participa. Ou ele participa diretamente da análise, ou ele recebe, né, os insumos que vêm da contabilidade, e aí também ele observa se aquela informação é suficiente para ele, ou se ele precisa de mais alguma informação proveniente da contabilidade. O normal que você vê é nesse fechamento, antes da publicação, o gestor financeiro dá uma olhada. Né? Por quê? Porque tem dados, né, que são dados financeiros que vão estar ali, que vão esclarecer, né, várias coisas em termos financeiros, então é bom que ele saiba o que está acontecendo. Né? Essa análise, né, você, como eu falei para você, você vai partir principalmente do balanço da DRE. Vamos falar um pouco da análise horizontal, tá? A gente não viu, acho que na aula passada a gente terminou, acho, nesse slide, se eu não me engano. Análise horizontal é uma técnica de análise, tá? Que compara cada item do demonstrativo em cada ano com o valor correspondente do ano anterior. Então, análise horizontal, lembra que eu falei para você, quando a gente publica um balanço, né? Vamos botar assim, ativo, passivo, tá? Quando você publica, você vai publicar 2 períodos. Você coloca o período atual, né? Por exemplo, você vai colocar a conta aqui, né? Você vai colocar o valor daquela conta no período atual, né? Vai ser X, e vai colocar o valor no período anterior. Tá? Então, por exemplo, se for um balanço anual, você vai colocar aqui, sei lá, 2019, se for o balanço do ano passado, tá? O valor de 2019, aqui vai ser 2019. Lembrando que eu estou escrevendo com o mouse, tá, pessoal? Por isso que fica tão feio assim. E aqui é 2018. Você está comparando um ano com o outro. Se for o primeiro trimestre, né, um balanço de primeiro trimestre, você vai comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. Se for o primeiro semestre, ou seja, o segundo trimestre, você vai comparar também com o ano passado. Tá? E a análise horizontal, o que é? Quando você fala de horizontal, você está falando, né, de uma linha assim. Então, a análise, o que ela vai fazer? Ela vai analisar o período atual frente ao período anterior. Tá? Por isso é uma análise horizontal. Tá? O objetivo da análise é mostrar a evolução, tá vendo, de cada conta isoladamente ou em cada grupo de contas. Então, aqui a gente trouxe um exemplo,
Vamos terminar de falar e depois eu vou mostrar. Tem um exemplozinho aqui, ó, tá vendo? Que você tem, por exemplo, o valor que era em 2016, tá? E o valor que é agora em 2017. Agora não, foi, né, em 2017, tá? E aqui você vai ter, né, as variações. Então você vai pegar o valor atual frente ao valor anterior e vai ver que houve uma variação, tá vendo aqui? Aumentou 3,55%, né? Enquanto que aqui, né, caiu, reduziu o ativo circulante, reduziu 54,43%, né? E assim vai, você vai estar fazendo um período, está vendo 2016 com 2017, é o que está sendo publicado, inclusive até a variação, normalmente várias empresas publicam dessa forma aqui, tá? Esse valor e a variação, mas aqui no caso foi feita uma análise horizontal ainda colocando outros anos, 2018, 2019, e aí você vê que houve, né, por exemplo, na questão do ativo, o ativo ele aumentou, aqui ele está reduzindo, está vendo? Ele aumentou em 2017, depois de 2018 ele caiu, né, o aumento foi menor, e aqui ele caiu mais ainda, variou para baixo. O circulante, está vendo? Você teve uma queda acentuada aqui e a queda continua. Então, ou seja, eu estou cada vez mais vendendo com prazos mais longos, né? Porque o prazo mais curto seria o que eu tenho para receber a um curto prazo, ele está diminuindo ao longo do tempo, né? Quer dizer, deu uma diminuída aqui, aqui melhorou um pouquinho, mas na verdade está mais ou menos a mesma coisa, né? E não circulante, por exemplo, tá aqui, teve aqui uma redução também, então a empresa está cada vez ganhando menos. Então eu posso deduzir isso, tá? Você está vendo que ela tem um ativo circulante e um não circulante que está diminuindo ao longo do tempo, tá vendo? Aqui até melhorou um pouquinho, mas também está diminuindo em relação aos 2 anos anteriores. Aqui houve um aumento, tá vendo? Aqui diminuiu muito, né? Então, quer dizer, eu estou calculando essa variação percentual horizontal. A gente vai falar um pouquinho mais, eu vou continuar falando deixa eu limpar aqui, sobre essa análise, tá, para você entender, mas eu quis que você primeiro visse como é que ela é feita, só para você entender, né? Então, segundo o Dícibus, 2007, a principal finalidade da análise horizontal é apresentar aquilo que a gente estava mostrando para você, apresentar justamente o crescimento dos itens dos balanços, crescimento ou decréscimo, né, desses itens, das demonstrações de resultados, a fim de caracterizar tendências. Então, eu preciso caracterizar uma tendência, é claro. Eu posso justificar essa tendência se for algo mais grave, né? Então, se for um disparate grande, alguma coisa assim, eu tenho que justificar isso. De alguma forma, vou ter que, na nota, falar alguma coisa sobre essa mudança. Oh, aconteceu isso, porque, sei lá, eu desativei uma fábrica, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque houve uma crise. Então, eu vou sempre comentar, né? Eu não sei se é interessante, se você puder olhar na internet algum balanço 2007, 2008, você vai ver que várias empresas estão colocando nas notas explicativas que, ó, devido à crise, né, do subprime, devido a isso, devido àquilo, estamos tendo um faturamento menor ou resolvemos evitar os investimentos. Então, você vai ter uma justificativa, inclusive, que a gente chama de situacional. Eu estou falando de algo que está acontecendo e estou dizendo que aquilo que está acontecendo está tendo um reflexo na empresa, né? E, é claro, eu estou explicando o reflexo. Eu fiz a análise, vi que tem um reflexo, né? Por exemplo, né, nos investimentos da empresa, houve uma redução dos investimentos, a empresa está utilizando aquele capital, ou então está evitando investir por conta da crise, né? Estou falando da questão 2007, 2008, e ele está explicando aos acionistas por que está acontecendo isso. Olha, eu deixei de investir, eu tô sei lá, tendo que arcar com alguma despesa, alguma coisa que eu não teria que arcar por causa da crise, eu estou tendo que arcar com isso. Então, eu vou explicar, mas detalhe. Primeiro, essa divergência ela apareceu quando eu fiz a minha análise, tá? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma nota lá, do lado eu vou colocar o número da nota e vou estar explicando, olha, essa discrepância aconteceu por causa disso, 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 eu vou estar explicando o porquê daquilo, se for uma discrepância acentuada. Se for uma coisa simples, eu nem preciso explicar. Às vezes, por exemplo, você já tem uma tendência de queda, né? Cada ano cai um pouquinho, aí você fala, poxa, está dentro dos limites, e aí quem vai determinar os limites é a própria empresa, né?
Pode ser um limiar, vai dizer assim, não, uma discrepância grande para essa conta, para mim, vai ser em torno de 20%, por exemplo. Aí o que acontece? Qualquer número acima de 20% ou abaixo de 20%, se aumentar acima de 20% ou abaixar acima de 20%, eu explico no nosso explicativo. Se estiver dentro desse patamar, desse range, eu não preciso explicar, ou então eu digo, olha, no início do balanço, numa nota, eu falo divergências abaixo de 20%, a maior ou a menor, não estarão sendo explicadas dentro da nota explicativa. Eu já vi notas assim, e eu acho até muito interessante colocar isso, por quê? Porque às vezes a pessoa vê a discrepância, mas não sabe que aquilo ali, não, a gente não costuma explicar coisas abaixo de 20%. Então é bom até às vezes estar esclarecido. Como eu falei, a ideia é que um investidor, alguém que não conheça a empresa, possa ler os demonstrativos contábeis e, por meio das notas explicativas, entenda, né, o que está acontecendo na empresa. Tá? Então, a ideia é por isso que eu falo para você: o legal para você aprender contabilidade rápido é você analisar balanço, analisar DRE e, sobretudo, as notas explicativas, que elas contam muita coisa. Tá? Elas falam muita coisa importante e você vai ver, inclusive, das repetições que tem nessas notas das empresas, você vai aprender muita coisa legal. Então, por isso que eu falo para você: se você quiser aprender contabilidade devagar, assista a aula só. Se você quiser aprender um pouquinho mais rápido, assista a aula, faça o exercício. Se quiser superar várias pessoas, assista a aula, faz o exercício e dê uma lida nas demonstrações contábeis publicadas pelas empresas que estão disponíveis na internet, em sua maioria. Tá? Então, vamos lá. No primeiro ano do período analisado, o índice terá como base 100, né, como eu falei, porque 100 vai ser, né, eu estou fazendo o primeiro ano vai ser 100%, como se fosse assim, e os valores dos anos seguintes serão expressos em relação ao índice base, permitindo dessa forma o analista observar a evolução. Então, aqui te explico um pouquinho como é que faz. Aqui, está vendo? O que eu fiz? Esse ano aqui, está vendo? Foi o ano base, tá? 2016, tá? E eu coloquei esse ano como 100%. Está vendo? Eu coloquei 100% em todas, por quê? Porque é uma análise horizontal. Está se referindo à conta em si, ao grupo, né? Aqui, no caso, é um grupo, aqui é um subgrupo, né? E aqui é outro subgrupo. Então, estou fazendo essa análise aqui em cima disso. Poderia fazer uma análise conta a conta, tá? Poderia botar assim, por exemplo, caixa, cativo, ativo circulante, disponibilidade, caixa. E aí ter uma variação de caixa e fazer essa análise em cima da conta caixa, tá? Você vai ver balanço que muita gente faz isso, conta a conta, né? Já outros já fazem de uma forma gerencial. Por termos didáticos, eu estou trazendo uma gerencial para você ver e você vai ver que vai ficar mais fácil analisar. Se eu trouxesse um balanço cheio de conta, com cada percentual, claro que você vai falar para mim: pô, professor, eu faço isso com uma planilha. É uma análise fácil. Você faz isso com uma planilha de uma forma bem fácil. Tá? Então, é a análise mais fácil, chamada análise horizontal. Você vai ouvir muito falar disso. Você fez análise horizontal, a tua nota explicativa está de acordo com a análise horizontal. Você vai ouvir muito falar disso. Por isso que eu estou trazendo essas duas primeiras análises para você ter uma ideia boa a respeito disso. Tá? E a ideia é que você entenda. Eu acho que é muito fácil, tanto a análise horizontal quanto a vertical, mas pode ser que você não entenda. Se você não entender, eu explico quantas vezes for necessário. Mas a ideia é isso aí, como eu falei para você: vai cair no exercício, vai cair na prova. Se você for fazer um concurso, cai também. Se você for amanhã fazer um processo seletivo para uma empresa e você, como contador, se for uma empresa assim grande, séria, provavelmente ela vai pedir um exercício de análise horizontal e análise vertical. Por quê? Porque ele é base para você formular as notas explicativas nas demonstrações contábeis. Então, eu estou ressaltando, você vai falar: professor, é muito simples. É simples, né? São as duas análises mais fáceis que existem. Depois de eu apresentar o plano de contas, a gente vai ver outros índices que são mais financeiros do que contábeis, que também fazem parte da análise das empresas, né? Mas esses aqui, eles são fundamentais para você entender por quê. Porque para você fazer as notas explicativas, a maioria das notas, né, que são notas referentes a discrepâncias, a maior ou a menor, em determinadas contas, ou até determinados grupos ou subgrupos, o meu ativo circulante aumentou muito, né, ou diminuiu muito, porque eu passei a fazer empréstimos com mais de 18 vezes, mais de 20 vezes. Então, empréstimos de 36 vezes, de 50 meses, aí são empréstimos de longo prazo. E aí o que acontece? Ele vai sair do circulante e vai passar para o não circulante.
né? Seria um artigo realizável. Então, quer dizer, essas coisas, a ideia é que você entenda bem isso, entenda de uma forma bem clara, tá? Essa análise que é bem simples, para você ver, porque ela vai se refletir em tudo, vai se refletir na informação que você vai passar por meio do relatório anual, as informações das notas explicativas. Então, ela é muito rica, é uma análise muito simples, mas ao mesmo tempo muito rica. Além da análise horizontal, você tem a análise vertical, chamada também de análise estrutural. Essa é um pouquinho mais complexa para fazer, mas também é bem fácil, porque a ideia é que você vai fazer todo o balanço baseado nos resultados. Então, por exemplo, você vai ver o lado do ativo inteiro baseado no resultado do ativo e o lado do passivo inteiro baseado no resultado do passivo. A gente vai ver um pouquinho, mas a ideia é que você entenda. Então, análise vertical, isso é matéria nova, a gente não viu nem na aula passada. Na análise aqui, vamos voltar aqui, que você está fazendo uma pergunta, né? Foi quem aqui? Deixa eu ver aqui quem foi que fez a pergunta. O João Vitor, olha só. Então, vamos lá. Voltando aqui, deixa eu limpar o quadro para ficar mais fácil de entender. Vamos lá, então. Aqui, olha só. Eu trouxe uma análise com vários anos, tá? Comparei 2016, tá, com 2017, tá vendo? Teve uma variação. Deixa eu separar aqui na canetinha para você entender. Vou separar com azul, tá? Eu comparei, tá? Primeiro eu comparei 2016 com 2017, olha só. Primeira comparação, tá? Depois eu comparei 2017 com 2018. Tá vendo? Comparei os dois e teve a variação aqui, ó. Você vê pelas variações, tá vendo? A comparação eu só posso fazer com 2 anos no mínimo, mas aqui no caso ele fez a comparação com 4, tá vendo? Ele comparou 2016 com 2017, dando uma variação. Comparou 2017 com 2018, dando uma variação. Espera aí que eu não li. Eu vi que alguém botou uma mensagem aqui, só um instantinho. O João Vitor. Aí vai considerar essa variação de 3.550 de 2017 para fazer o cálculo? Não, eu estou considerando... Essa aqui é a variação de 2016 com 2017, tá? Então, cheguei a essa variação, resultado. Depois eu estou comparando esse número aqui, tá vendo? O número que está aqui, que está no ativo de 2017, estou comparando com o ativo de 2018. Ó, tá vendo? Estou comparando esses dois números. Essa variação é a variação de 2016 com 2017, tá? Essa variação, entendeu aqui? Essa variação aqui eu estou comparando 2017 com 2018. Então, aqui é 2017 com 2018. Né? Aí, é claro, aqui eu considerei 100%. A mesma coisa, só tirei os 100% daqui. Mas eu estou comparando 2017 com 100% e 2018 para cá. A variação é entre 2017 e 2018. Está vendo? A variação foi de 1%. Ó. 644 para 629, 119 para 109, tá vendo? Então, eu estou comparando aqui. Poderia comparar isso aqui com isso aqui? Poderia, mas vai ficar estranho, né? A ideia é que você veja a variação. O que interessa aqui? Tá? Interessa você ver essa variação, se ela está aumentando ou se ela está diminuindo ao longo do tempo, tá? Que vai te dar uma informação a respeito disso. Tá? Vai dizer se a empresa está melhorando ou está piorando ao longo do tempo. Então, o que interessa aqui é justamente essa variaçãozinha, ver se a variação está crescendo ao longo do tempo ou se ela está se mantendo ao longo do tempo. Tá? Mesma coisa aqui, eu estou comparando o ano de 2000... Cadê o cursor? O cursor, eu vou te falar, rapaz, é muito pequenininho. Estou comparando 2018 com 2019, tá vendo? Estou tendo a variação, está 18 com 19 aqui. Oi. Professor, é porque assim, para calcular essa variação aí, faz uma regra de 3, né? Para calcular essa variação, na regra de 3, não é? É assim, fazer uma regra de 3. Isso, exatamente. Então, ele coloca o valor de 2016
é 100%, o 2017 é X. Ele acha o 3,55. Para achar essa variação de 2018, ele vai considerar o 2017 como 100% e o de 2018 como X, ou o de 2016 como 100%. Você pode fazer a variação em referência ao ano 2016 ou pode fazer em relação ao ano anterior, tá? Entendeu? Por exemplo, aqui no caso, porque nesse caso ele comparou com 2016, 2018. Eu posso fazer das duas formas. Eu posso estar comparando com esse valor aqui, tá? E aí ver a evolução em relação a 2016, ou posso fazer ano a ano. Por exemplo, o que eu estou te falando é, por exemplo, quando você pegar um balanço, a gente vai abrir um balanço, você vai ver que ele vai fazer essa comparação aqui, ó, tá vendo? Ele vai comparar... Porque nesse balanço aí, ele comparou 2016 com 2018. Com 2018 e vice-versa, 2019, eu sei, mas estou falando, você pode fazer tanto assim, quanto pode fazer de outro jeito, tá? Entendi. Você pode comparar 2016 com 2017, você pode comparar 2017 com 2018, pode comparar 2018 com 2019, que seria, normalmente você vê nos balanços assim, tá? A comparação de um ano com o outro só, então 2016 com 2017, ou eu quero ver no período todo se a empresa está evoluindo ou se ela está melhorando ou se ela está piorando em relação ao ativo, em relação ao passivo, né? Em relação aos compromissos que ela tem em relação ao patrimônio líquido. E aqui, no caso, eu estou fazendo do período, né, 2016 a 2019. Tá? Mas eu poderia estar fazendo 2016 com 2017, 2017 com 2018, 2018 com 2019. Entendeu? Legal? Tranquilo? Vou mostrar um exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui. Deixa eu mostrar um exemplo para você. Não sei se esse aqui... quando a gente for falar de nota explicativa, acho que é mais fácil, para você entender mais fácil. Deixa eu limpar aqui primeiro. Opa! Só para você ver uma coisa aqui. Deixa eu abrir isso aqui, 2018. Deixa eu ver se esse tem tudo, né? Esse é só nota explicativa. Deixa eu abrir esse daqui, 2019. Tá? Então, vamos a, só um exemplo para você ver, tá vendo? Aqui nesse exemplo, toda vez que eu publico um balanço, eu estou colocando 2 anos, tá? Se você pegar, por exemplo, o balanço do Banco do Brasil, um balanço de um banco em geral, você vai ver os 2 anos e vai ver um outro campinho aqui de variação, tá? Você vai ver a variação aqui, assim, vocês estão vendo aqui o cursor. Você vai ver a variação e está comparando o quê? 2018 com 2019, uma análise horizontal, está comparando um com o outro. Você vai ver isso com muita frequência, tá? Você pegar um balanço, você vai ver, normalmente se compara 2 períodos e aqui você vai ter uma variação percentual de quanto foi um, quanto foi outro, tá? Você vai ver essas variações aqui, tá? E com base nessas variações, independente de eu ter publicado isso ou não, porque eu não sou obrigado a publicar, eu sou obrigado a publicar isso aqui, tá? Um período com outro período. Agora, você vai ver, por exemplo, o balanço do Banco Brasil, outros bancos e até outros balanços de algumas empresas, somente multinacionais, você vai ver essa variação em cada, comparando dois anos. Então, vai ter essa variação aqui, tá? Isso é importante você fazer, independente se você vai publicar ou não. Por quê? Porque com base nessa variação, o que vai acontecer? Você vai fazer as suas notas explicativas e vai informar dessas variações. Então, quando você tiver notas explicativas, por exemplo, essa aqui não. Resumo dos principais critérios, está vendo? Olha, tem umas notas que a gente vai abrir depois para você ver, né? Aqui, se tiver uma variação grande em determinado item, você vai ter que explicar essa variação aqui. Tá? Aqui eu estou explicando composição, aqui demais créditos, vamos ver bens móveis, né? Aqui, por exemplo, tem uma tabela, tá vendo? E aí tem justamente o que variou, tá, em relação a isso, tá vendo? Era 10, passou para 12, era 12 e passou para 10. Então, estou investindo menos em máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas, tá vendo? E tem uma variação de um período para o outro, também uma variação que a gente chama de horizontal. Estou fazendo justamente uma avaliação horizontal entre 2 períodos. Você vai ver que é muito comum ter essa variação entre 2 períodos, mas pode ser exigido, por isso que a gente traz, né, sempre o exemplo mais cabeludo para você aprender. Provavelmente vai cair na prova e cai em concurso. Você comparar 2 períodos, que é o normal, você compara com frequência 2 períodos. Mas às vezes você precisa comparar um período maior. Eu poderia estar comparando só esse com esse, poderia estar comparando esses 3, né? E aí usar esse aqui de base. Poderia, na hora de pegar esse aqui, usar esse aqui de base, para transformar esse em 100, usar esse de base, transformar esse em 100, usar esse como base.
Ou fazer assim, não, quero saber do período todo, aí eu estou vendo e estou comparando ano a ano e vendo a variação ano a ano em relação ao ano 2016 para saber se a empresa está melhorando ou se ela está piorando. Tá? Eu posso fazer das duas formas, sendo que eu queria enfatizar isso, a mais comum que você vê e aquela que o contador faz todo ano, todo período, é comparar o ano com o ano anterior. E aí, para isso, ele sempre vai colocar o ano base como 100% e essa variação, né, o que aconteceu do ano base para o outro ano. Tá certo? Tranquilo aí, João? Beleza? Beleza? Né? Beleza. Então vamos lá, análise vertical, né? Análise vertical. O analista avalia a estrutura do balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Se ela é vertical, ela não é mais assim, né? Ela é assim, tá? A pergunta que você vai falar é de cima para baixo ou de baixo para cima, né? O total vai estar aqui, tá? Eu vou comparar esse total com o total de cada conta ou de cada grupamento barra subgrupamento do balanço, tá? E saber a composição do meu balanço com base nisso. Então, por exemplo, a análise vertical permite inicialmente, quando a gente avalia a estrutura do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, chamamos de lógica de balanço. Isso é, a proporcionalidade dos diferentes componentes patrimoniais de resultados se mantém ao longo dos anos, ou se existem desequilíbrios importantes que merecem uma avaliação mais minuciosa. Toda vez que eu falo na palavra desequilíbrio, tá, pessoal? Isso aqui eu quero frisar por que da importância dessa análise. Toda vez que eu vejo um desequilíbrio, a ideia é que esse desequilíbrio esteja devidamente justificado lá nas minhas notas explicativas, tá? Se você não fizer isso, o que vai acontecer? Os acionistas, os investidores, os bancos vão ligar para você e falar: olha, não entendi isso aqui, essa discrepância eu não entendi. E às vezes, até, né, em alguns casos, publicam até naquela utilidade pública do jornal, a empresa tal publicou uma discrepância e não justificou. E aí pega muito mal. É raro acontecer, que as empresas estão sempre acordadas para que isso não aconteça, né? Mas dá a impressão que a empresa está escondendo informação, né? Então, quando há uma discrepância, a ideia é que você veja essa discrepância e coloque lá na nota explicativa. Olha, houve esse. Antigamente era muito comum, antes de 2007, né? Até porque hoje em dia você vai ter uma série de normativas, a CVM, né? Por exemplo, se for um banco, do Banco Central, etc., falando sobre isso, a questão de você justificar discrepâncias, né? E em alguns casos, algumas empresas, existe até o percentual de discrepância, ou seja, acima de 10% na conta tal, você vai ter que justificar, né? São empresas mais sensíveis. Outras não tem essa, mas aí a empresa tem que dizer, e diz na nota, olha, discrepância acima de tal percentual, a gente justifica, abaixo daquele percentual a gente não justifica. Quando não há, às vezes há uma determinação legal para a empresa explicar, né? Por exemplo, os bancos têm, em algumas contas, eles têm que explicar quando há uma divergência. Inclusive, tem notas fixas, né? Que o banco, essa nota, por exemplo, de obrigações, é uma nota que todo banco tem que fazer, de obrigações, de capital, de alocação de capital, ele tem que fazer uma nota sobre alocação de capital também, que já é uma determinação regulamentar e, às vezes, até uma determinação legal que a empresa faça isso. Então, é muito importante frisar isso para você, que a empresa faz porque ela é boazinha, não, às vezes a empresa faz porque ela é obrigada a fazer. Mas mesmo que ela não seja obrigada a fazer, quando não havia essa obrigação, as empresas deveriam fazer por causa da questão dos acionistas. Quando você explica bem, ou seja, transparente, né? Você, hoje em dia, tem até um incentivo, que é você participar do novo mercado, né? Que tem níveis de transparência, e aí você, conforme esses níveis de transparência, você galga melhores níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Então, a ideia é que a empresa, né, ela tem esse nível de transparência. Agora, é claro, tem empresa que não pode ser tão transparente assim, porque ela vai expor parte da sua estratégia e, nessa exposição, ela pode se prejudicar comercialmente, tá? Mas a ideia é, quando você vê uma discrepância, né, seja ela horizontal ou seja ela vertical, você provavelmente vai ter que justificar essa discrepância numa nota explicativa, né? E às vezes até não sou obrigado a explicar, mas é interessante você explicar para que os acionistas entendam, para que também os investidores entendam isso. E aí é uma informação importante, né, para se tomar a decisão, tá? Acho que a minha imagem congelou. Deixa eu voltar aqui. Ela congela de vez em quando, eu tenho que voltar. Vamos lá.
Então, segundo Eudícibus também, esse tipo de análise tem por finalidade avaliar a estrutura dos itens de balanço, tá? E da demonstração do resultado do exercício e sua evolução no tempo. A comparação dos números é feita com o total do ativo, lembra que eu falei que é de baixo para cima, o total do ativo e do passivo, e com as vendas líquidas, demonstrações de resultados. Tá? Então, vamos lá, vamos olhar como é que é. Né? Se algum componente do ativo circulante, por exemplo, apresentar uma variação significativa em relação ao total, o analista poderá vislumbrar e sobre essa cifra concentrar as suas atenções. Então, em primeiro momento, a análise é para chamar a atenção daquela pessoa que está analisando o balanço, porque às vezes pode ter um erro, tá? Ou seja, por isso que é vital que você faça essa análise, tanto a análise vertical quanto a análise horizontal, porque às vezes você vê uma discrepância grande, a primeira coisa que você vai verificar é se tem um erro. Ah, não, é aquilo mesmo? Ah, se é aquilo mesmo, então eu tenho que justificar, tá? Mas a ideia é o quê? Vai ter um motivo para ter aquela discrepância. Com base nesse motivo, é que você vai justificar. Se não tiver motivo, você vai presumir que houve um erro. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai verificar a documentação, né? Verificar se tudo foi lançado, se está tudo certinho. Né? Às vezes o cara lança uma coisa e esquece de lançar outra. Né? Por exemplo, lança um pagamento, lança que o dinheiro saiu, mas não, a nota não vem, ele não registra a nota. Então você vai ter uma discrepância. Na hora que ele vê a discrepância, ele fala, opa, tem alguma coisa que está faltando. Né? Então, infelizmente, acontece de, às vezes, você, na hora do fechamento, né, que deveria ser uma hora relativamente tranquila, você descobre que está faltando documentos, estão faltando isso, estão faltando aquilo. E uma das formas de você verificar o que está acontecendo é justamente fazendo a análise horizontal e fazendo a análise vertical. Porque você vai ver uma discrepância, você vai ver o que acontece, que as empresas têm uma lógica, né? Ou seja, a empresa costuma aumentar em determinadas contas, determinados grupos, reduzir em outros. Né? O normal, a operação da empresa faz isso. Né? Tempos e movimentos. Né? O que acontece? Se você tem uma discrepância grande e se não tem uma justificativa para aquela discrepância, provavelmente houve um erro. Né? Houve algum problema ou algum erro. Tá? Então, isso aí é extremamente importante, é vital que você faça tanto uma análise quanto a outra. Eu trouxe primeiro as análises que são fundamentais, que são essas, são análises que a gente chama de análises contábeis, né? Que é análise de estrutura vertical, análise estrutural vertical e análise horizontal, são vitais, são fundamentais, todo contador saber fazer e fazer. E depois eu vou te dar algumas análises financeiras, depois que a gente apresentar o plano de contas, alguns índices interessantes que vão fazer parte da análise também. Eu vou chamar de parte 2. Mas por quê? Como é uma coisa mais específica, eu quero primeiro apresentar plano de contas para você, né? Para depois a gente. Opa, apareceu um negócio. Eu adoro isso quando acontece essas coisas, fico feliz da vida. Ó, tá vendo? Você já sabe que o meu antivírus qual é. Né? Então, e aí, quando há essa análise, tá? essa discrepância, você fazer alguma coisa com base nisso. Então, esse tipo de análise é importante para avaliar a estrutura de composição de itens e sua evolução ao longo do tempo. Esse Zadanovic, ele falava já que a análise vertical é o processo que objetiva a medição percentual de cada componente patrimonial ou de resultado econômico em relação ao total de que faz parte. Então, ele é uma definição. Você vai falar, poxa, professor, essa definição aqui é antiga, mas ainda é cabível. Né? Se eu fosse citar alguém, eu teria que citar o Apud desse rapaz aí, Zadanovic, que foi o cara que realmente, de uma forma brilhante, que eu acho, ele conseguiu resumir o que é análise estrutural ou análise vertical. Tá? O coeficiente ou a percentagem é a medida que se indica a proporção de cada componente em relação ao todo. Então, vamos lá para a nossa... Né? Calcula-se a participação de cada componente do ativo ou do passivo, do patrimônio líquido, em relação ao total do ativo, em relação ao total do passivo. Então, por exemplo, quando eu falo de cada componente do ativo, claro, em relação ao total do ativo. E quando eu falo dos componentes do passivo, em relação ao total do passivo. Nesta ordem. Idêntico raciocínio desenvolve-se para os elementos de resultado com relação à receita operacional líquida da empresa que expressa 100%. Né? Zadanovic comenta que o objetivo da análise vertical é avaliar, em termos relativos, as partes que compõem o todo, comparadas no caso de análise de 2 ou mais períodos sociais. Então, vamos lá.
que eu vou fazer a análise? Olha só, pessoal. Volto a dizer, primeira coisa que eu faço, tá? Para você entender, isso aqui eu tenho que fazer todo o período dessa linha para cá. Eu vou comparar sempre um ano com o outro, tá? Então, estou comparando sempre o ano, né, com o outro. Aonde que eu vou comparar? Eu vou comparar na variação. Mas eu vou fazer essa variação ano a ano, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o total do ativo como 100%, tá vendo? O total do ativo é 100%. E eu vou conta a conta. Quanto aquela conta ou aquele grupo, aqui no caso eu trouxe para fins didáticos o grupo, para facilitar o teu entendimento. Então, eu trouxe aqui que o ativo circulante ele equivale a 42,30% do meu ativo total. Espero que você esteja entendendo, né? Esse aqui é o valor do ativo total, tá? Então, peguei lá, tá? Ativo, certo? Aí eu calculei o ativo, calculei o passivo, calculei, peguei o total. O total é 100%, tá? E eu estou vendo cada conta, qual o percentual dele. No caso, por exemplo, vi aqui o ativo circulante, e o percentual do ativo circulante aqui, ele 42,30%. Tá? E aqui do não circulante, 57%. Então, eu tenho mais coisa a receber. Olha só como é que. Só isso já fala. Eu tenho mais coisa a receber nos próximos exercícios do que eu tenho para receber no curto prazo. Então, eu tenho mais coisa que eu vou receber no longo prazo do que no curto prazo. Tá vendo? Eu tenho mais ativos no meu não circulante, que tem uma liquidez menor, né, do que eu tenho no meu circulante, que tem uma liquidez maior. Então, se eu precisar pagar uma conta grande, eu vou ter que vender alguma coisa, vender um imóvel, vender um veículo, alguma coisa para poder pagar, porque a concentração do meu ativo ela está no ativo não circulante. Tá? Aí que você vai dizer assim, professor, a gente tem no meio, dentro disso, tem, por exemplo, um índice de imobilização que tem um percentual, né, que eu tenho de imóveis, né, bens imóveis e máquinas em relação ao total de ativo. Esse percentual, que a gente vai falar disso, né, mais adiante, esse percentual, justamente, algumas empresas têm que ter 7% ou menos de 7% recomendável de imobilização. Por exemplo, as instituições financeiras, né? Elas têm que ter uma imobilização pequena. O que ela faz? Ela vende imóvel e aluga, porque aí ela não vai ter imobilização, ela vai ter benefício fiscal. Tá? Por causa do aluguel, ela está pagando aluguel. Se ela tiver uma propriedade, né, ela tem, a propriedade pode gerar uma receita. O aluguel, com certeza, gera uma despesa. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar. Você vai falar, quando você falar de contabilidade bancária, vão falar de índice de mobilização. O índice de mobilização é extraído a partir da análise vertical, porque eu peguei a conta lá você peguei o imobilizado e vi o percentual de imobilizado em relação ao percentual do ativo, ao total do ativo, e aí eu vi o meu índice de mobilização. Tá? Então, ou seja, essa análise estrutural vertical, ela fala muito. É uma análise assim que tem muitos dados interessantes dentro dessa análise. Tá? Muitas coisas interessantes que você pode extrair, porque você pode fazer conta a conta, não precisa fazer como a gente fez aqui, por exemplo, didático, só dos totais de grupos, né? Ativo circulante, ativo não circulante, você pode fazer imobilizado, diferido, né? Você pode fazer, de repente, o teu estoque em relação ao ativo todo. Então, a ideia é você ver, por exemplo, o teu caixa em relação ao ativo. Eu tenho um grande fundo de caixa e bancos, eu tenho um disponível muito grande. Então, em relação ao total de ativo. É importante a empresa saber disso. Então, é uma análise extremamente importante para a empresa, análise estrutural vertical. Só que eu estou fazendo, você concorda comigo, eu estou fazendo ano a ano. Então, fiz o primeiro ano, 2016, está vendo? Fiz o segundo ano. Esse índice aqui, ele é referenciado ao ano. Eu não estou comparando um com o outro. Eu vou comparar a variação de um ano com a de outro. Está vendo aqui? Eu tinha 42% do circulante. Agora eu só tenho 18,61%. Então, eu diminuí o capital que eu tenho para receber no curto prazo. E aqui eu aumentei o meu imobilizado, aumentei o que eu tenho para receber a longo prazo, ou seja, o que demora para virar dinheiro. Né? E diminuir o que já é dinheiro ou que vira dinheiro rápido. Tá? Então, ele vai dizer
uma série de informações sobre isso. Você está vendo ao longo do tempo, ó, aqui diminuiu mais um pouco, circulante, aqui já começou a melhorar, está vendo? Então, só por aqui eu estou dizendo. Lembrando que a análise vertical, né, que eu estou fazendo assim, é uma análise que eu faço ano a ano, tá? Então eu vou fazer um período, depois eu vou fazer outro período, né, x mais 1, tá? Que é o ano mais 1. Depois eu vou fazer outro período, x mais 2, tá? Então é uma análise que eu faço ano a ano. Essa análise, é muito difícil você ver num balanço isso. Você vê muito mais a outra, né, que é a análise comparativa de período para período, do que essa. Mas, mesmo assim, todos os contadores devem fazer. Por quê? Porque essa variação, você muitas vezes tem que justificar. Quando há uma variação, por exemplo, essa variação grande, ó, de 42 para 18, de 57 para 81, provavelmente a pessoa vai ter que explicar. Olha, a empresa, ela adquiriu um bem, alguma coisa, tá vendo? Que aí aumentou muito. Tá vendo aqui, ó? Em relação ao que era, aumentou muito, e aqui diminuiu muito. Então, provavelmente ela comprou uma máquina, um equipamento, ou ela adquiriu um imóvel, tá vendo? Porque saiu de algo que tinha uma liquidez rápida para algo que quase não tinha liquidez. Então, você está vendo, é um dado muito rico. Muita coisa essa análise fala para a empresa e para quem está analisando o balanço, tá? Então, é uma análise fundamental, inclusive para você fazer a nota explicativa, como a gente falou, tá? Então, aqui achei o ano 2016, achei 2017, achei 2018, achei 2019, depois eu vou comparar conforme eu quiser. Eu comparo essa variação com essa variação com essa variação com essa. Então, enquanto eu elegia uma para ser 100% e comparava, ou elegia 100%, depois a outra 100%, a outra 100%, e comparava os períodos, né? Essa daqui não, eu estou fazendo período a período e eu estou comparando só a variação, tá? É só a variação que eu comparo, tá? Mas a variação eu vou achar ela ano a ano, tá? Pessoal, sobre esse assunto, tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Tanto a análise estrutural vertical quanto a análise horizontal, todo mundo entendeu? É bem fácil, né? Você vai falar, poxa, professor, é tão fácil, mas pode ser que alguém não tenha entendido, né? Então, eu queria que você... a diferença é bem básica, né, entre um e outro, né? Uma eu estou analisando ano a ano, a outra eu preciso de pelo menos 2 períodos para poder analisar, tá? Então, é muito importante essa análise, é muito, muito importante mesmo, tá? Isso eu queria que você... ou seja, todas as vezes que você vai fechar uma demonstração contábil, você tem que fechar essa demonstração contábil antes de publicar, fazendo essa análise, tá? Estrutural e análise também horizontal. Por quê? Para você ver se tem alguma coisa que você precisava justificar e não justificou, ou se você vai achar um erro, tá? Às vezes você vai ver uma variação tão grande que você vai falar, aconteceu alguma coisa. E aí, se você não tiver justificativa, você vai ter que verificar o movimento todo, porque você pode ter um erro. Alguma coisa, de repente, como eu falei para você, às vezes sai o dinheiro de um caixa para você comprar alguma coisa, a pessoa comprou essa coisa cara, né? E aí depois não trouxe a nota, né? E por algum motivo alguém não cobrou. Você vai ver o quê? Você vai ver uma queda grande do caixa e, ao mesmo tempo, não vai ver um aumento, né, do ativo não circulante. O cara comprou uma máquina cara, você vai ver uma redução grande do teu circulante e não vai ter uma subida do teu não circulante. Aqui, por exemplo, você vê que houve, né? Caiu o circulante, caiu o circulante, mas subiu o não circulante. Então, a gente presume que houve uma compra, uma aquisição de um imóvel ou uma aquisição de uma máquina, de um equipamento, de um carro, de um veículo, alguma coisa assim. Ou seja, mas às vezes você tem uma redução do ativo circulante e não tem um acréscimo do ativo não circulante. Aí o que você pode ter? Provavelmente você pode ter um erro, né? Ou então aconteceu um problema qualquer, sei lá, a empresa teve que se desfazer de um ativo, alguma coisa assim, para poder fazer frente a uma crise, né? Mas aí a ideia é, quando você faz essa análise, te chama a atenção. Aí você vai dizer, só o contador precisa fazer essa análise? Não. Os investidores também fazem, os bancos fazem essa análise, tá? Eles pegam 2 períodos e analisam. Quando eu não sei se eu comentei com vocês, mas eu trabalhei, né, em banco, comentei com você muitos anos, e aí o banco fazia um negócio chamado ANS, né? Que é a análise de balanços, análise de demonstrações contábeis, e o banco pedia pelo menos 3 períodos. E ele fazia análise horizontal e análise vertical nos 3 períodos, para saber como é que a empresa estava, se ela estava melhorando ou se ela estava piorando ao longo do tempo, né? E muitas vezes, quando a empresa estava piorando muito ao longo do tempo, o banco não emprestava, dizia que a empresa era risco alto, né?
E aí eu ofereci uma taxa muito alta, né, para a empresa poder operacionalizar, porque o risco dela era alto, ou em alguns casos até não interessa para a gente fazer negócio, porque achava que aquela empresa não teria, de repente, como pagar. Né? Então, é muito interessante, porque essas análises dizem muita coisa da empresa. Né? A gente vai fazer um exercício sobre isso, tá? Por isso que eu quis fechar a questão de análise antes de dar o exercício. A gente até que falou, professor, não sei o que, a gente falou assim, o exercício, não, a gente vai dar, mas eu quero primeiro eu fecho um assunto para dar um exercício, porque é muito chato. Eu não queria te dar um exercício parcial, né? Ou só teórico, vamos dizer assim, porque a gente está numa parte bem prática. Então, a ideia é que você leia, tenha a ideia e faça o exercício, porque isso aí é prática. Então, a gente vai ter, por exemplo, um exercício que eu vou botar um balanço e vou pedir para você fazer uma análise horizontal e uma análise vertical, e você vai, o que você vai fazer? Você vai copiar aquele balanço, né? E vai colocar os percentuais da análise vertical e também vai colocar os percentuais da análise horizontal. Claro que vão ser duas análises separadas, uma você vai responder de um jeito, a outra você vai responder de outro, mas o exercício que, inclusive, já está pronto. Eu estou para soltar. E aquela história, se o aluno faltar na aula de hoje, tá? Ele vai ter até quinta-feira, 11h59, para entregar o exercício. Se ele veio nessa aula, está aqui presente, né? Estamos com quase a totalidade da turma aí. Se ele está presente, o que vai acontecer? Ele vai ter até terça-feira que vem para fazer o exercício. Lembre-se que esse exercício vale para a menção 3, então não deixe de fazer, tá? Uma coisa, e os exercícios que já passaram, viu, pessoal, que vocês não fizeram, eu não vou considerar se você tiver feito. Teve um aluno que mandou ontem, né, um exercício, já tinha estourado o prazo, né? Esse daí, infelizmente, eu não vou poder considerar. Como eu falei para você, tinha um prazo, a gente deu um outro prazo, e depois eu dei um prazo final, e mesmo assim esse aluno resolveu entregar ontem. Todos os prazos finais já tinham estourado. Então, não vou, né, não gosto de citar, não gosto de expor ninguém, mas eu quero dizer que passou o prazo, infelizmente eu não vou aceitar, tá, o exercício mais. Tá? A gente dá um prazo e a ideia é que seja dentro daquele prazo que você faça. Tá? No início, eu volto a dizer para vocês, a gente fez, né, a gente aceitou, porque tinha exercício que foi presencial, tinha exercício que foi, né, que foi colado no mural, tinha exercício que o aluno postou no lugar certo, então tinha várias fontes, como estava assim, né, até por conta, né, da rapidez, a gente de repente teve que passar para aula remota por causa de um decreto, etc. Então a gente se adaptou rapidamente. Então a ideia é o que a gente tem, né? Agora não, já está todo mundo dentro desse mesmo ambiente, todo mundo sabe onde postar o exercício, todo mundo sabe onde o exercício está, né? E a gente está aqui para responder alguma dúvida, caso o aluno tenha, via WhatsApp ou via e-mail, né? E aí o que acontece? Se assim mesmo o aluno deixou de fazer e não justificou por que deixou, aí não dá, né? A gente tem um prazo, né? Até de respeito aos colegas que fizeram dentro desses prazos. A gente deu mais prazo, mesmo assim tem gente bobeando, né? Então, pessoal, eu vou botar esse exercício, por favor, faça o exercício dentro do prazo, tá? Porque, inclusive, eu tenho um prazo limite. Dia 18 desse mês eu tenho que lançar a menção 3, tá? Eu já coloquei lá, vai ser próximo do dia 18, né? Dia 18, eu acho que cai numa quinta, eu vou ter até segunda-feira para lançar a menção. Então, o que vai acontecer? Dia 18, acabou. Eu vou ter um exercício nessa semana pesado, que vai ter para você na semana que vem. Tá? E aí, o aluno perdeu o prazo. Sinto muito, é a menção 3, tá? Eu estou alertando para vocês, inclusive agora gravado, para você lembrar, né? Mas a ideia, viu, pessoal, a gente tem que andar junto, né? E agora a gente está chegando ao nosso final de período, né? E aí, por conta do final de período, vai ter uma prova no final, né? A gente já avisei para vocês, dia 25, né? Todo mundo sabe, né? Da prova. Tem alguém aí que não sabia? Está sabendo agora, né? A gente vai anunciar. Então, vai ter uma provinha, né? A provinha vai cair matéria toda, sendo que a ênfase maior é da outra prova para cá, né? Da prova 2 para cá, a ênfase maior, inclusive, é esses assuntos. Vai cair, com certeza, uma questão de análise vertical ou horizontal, ou as duas. Mas é uma coisa bem fácil. Vão cair outros índices que a gente vai ver também depois do plano de contas. Tá? Vamos falar, então, agora, a gente já acabou esse assunto. Eu vou voltar, viu, pessoal, na questão de análise das demonstrações financeiras, uma análise mais financeira, que eu vou falar no final, tá? Depois que a gente falar de plano de contas. Tá?
Eu estou deixando claro isso para você, por quê? Porque eu quero que você entenda primeiro o plano de contas, para depois eu falar sobre essa análise específica que a gente vai dar, que é uma análise, também uma análise empresarial. Ela não é feita junto com o balanço, nem nada. Às vezes tem empresa que faz, porque o gestor pede, mas essas duas análises elas são fundamentais para você fazer as notas explicativas. Tá? A ideia é que você terminou de fazer balanço, DRE, DVA, DMPL, e aí fez até as notas explicativas padrão. Você vai fazer essa análise e ver se você precisa fazer alguma outra nota explicativa ou não, ou se tem um erro. Tá? Então, é muito importante que você faça análise vertical e análise horizontal. Tá? Lembrando que as duas falam muita coisa. Eu acho, na minha opinião, essa análise estrutural e vertical ela é muito mais para você ver se tem um erro. Você descobre erro muito fácil. Eu descobri erro muito fácil com essa análise. A outra você também, às vezes, descobre um erro. Tá? Você vai ver, houve uma variação muito grande, então às vezes você. Mas essa daqui é uma coisa que fica clara. Quando você for fazer o exercício, você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Tá bom? Vamos adiante. Vamos falar sobre um dos últimos temas da nossa disciplina, que faltava falar, que é o plano de contas. Tá? É um tema grande, né? E depois do plano de contas, a gente vai ver alguns índices, como eu falei, que são índices financeiros, mas que muitas vezes os contadores fazem, tá? E são extraídos do balanço. Então, a gente vai voltar na questão da análise, porque eles são índices, né? Mas faz parte da análise, mas você vai ver que tem muito a ver com o plano de contas. Primeiro você vai entender o plano de contas e depois a gente vai falar dessa análise. Toda vez que a gente fala de plano de contas, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, né, é que toda empresa tem um elenco de contas, ou seja, tem uma quantidade de contas relativas, né, que ela sempre publica. Então, para isso, cada empresa tem o seu próprio plano de contas. Você vai ver que algumas estão baseadas, por exemplo, né, eu comentei com você, as instituições financeiras, os bancos, etc., estão baseadas no COSIF, né, que é o plano de contas das instituições financeiras. Tá? As instituições de saúde estão baseadas no plano de contas da ANS, mas é um plano básico. Né? A SUSEP, por exemplo, as empresas de seguros estão baseadas na SUSEP, e assim vai. Você tem outras, né, empresas elétricas, na ANEL, e uma série de coisas assim. Mas o que você entende, só para você entender sobre isso? Ela dá, tá? A gente depois vai ver, isso é um assunto bem vasto, como eu falei para você. Ela dá um plano base, e a partir daquele plano base, cada empresa faz o seu próprio plano de contas. Como assim? Ela vai partir daqueles níveis básicos e vai colocar níveis menores, né? Então, por exemplo, o nível 1 é o grupo, né? O nível 2 é o subgrupo, o nível 3 é a conta, né? E aí você tem o nível 4, é a subconta, e às vezes você tem o detalhamento, que é o nível 5. Tá? Normalmente as empresas vão até o nível 5. Né? É muito raro o plano de contas ter um nível acima do nível 5. Você vai, professor, não estou entendendo, eu sei. Eu estou explicando primeiro, fazendo o meu overview, né, que eu gosto de fazer, e depois eu vou dar os detalhes para você entender mais fácil. Mas o que acontece? Cada empresa tem o seu próprio plano de contas, né? Só que ela parte de um plano de contas que a gente chama de modelo pré-estabelecido. Tá? Então, ela parte daquele modelo e, com base naquele modelo, ela faz o seu próprio plano de contas. Você vai ver que tem um modelo que é default, que é genérico, que a gente vai apresentar aqui, mas você vai ver que cada tipo de empresa tem o seu modelo próprio. Então, por exemplo, né, como eu falei, um banco tem o seu modelo próprio, uma empresa de seguro tem o seu modelo próprio, uma empresa de saúde vai ter o seu modelo próprio, e tem que respeitar aquele modelo, por quê? Para facilitar o entendimento, né, dos órgãos, principalmente do fisco. Ele vai olhar e vai entender, é uma empresa de seguro, então ele vai procurar determinada conta, ele sabe que aquele grupo, ou aquela conta, aquele nível, né, vai estar lá. Tá? Então, você vai ver, eu vou mostrar para você, mas eu só quero ter esse overview primeiro, para você entender o que é plano de contas. Eu diria para você que eu trabalhei, vou dar até um exemplo meu. Eu trabalhei quando você faz uma consolidação, né, o que é consolidação? Você tem várias empresas, né? Vamos pensar numa empresa que tem filiais, tá? Ela tem 2 filiais. Quando você faz a consolidação, o que você faz? Você faz o balanço consolidado que consolida
as 3 empresas, a sede e as 2 filiais. As transações que elas fazem entre si, elas chamam de partes relacionadas. Por quê? Porque ela tirou de um bolso e botou no outro, dentro da própria empresa. Tá? E aí, num balanço externo consolidado, essas operações elas vão sumir. Vai ser o quê? Como se as 3 empresas fossem vistas como uma empresa só. E a relação dessas 3 empresas, esse balanço consolidado, com o meio externo, com o fornecedor, com o cliente, etc. Tá? Então, ou seja, a lógica principal, né, quando você fala em consolidado, quando você faz isso tudo, você vai ver, a gente vai falar, vai comentar de uma forma rápida, mas você vai ver com muito detalhe em outras disciplinas do nosso curso de contabilidade. Mas a ideia é que você entenda o que é, né? Quando você tem 2 ou mais empresas, você tem uma figura chamada consolidado, que é o quê? É um balanço que é feito, cada empresa faz o seu balanço, depois você faz um terceiro balanço, quando tem 2 empresas, você faz um terceiro balanço, que consolida esses 2 balanços. Né? Aí você vai dizer, eu só vou somar os 2. Não só somar, por quê? Porque às vezes você tem empréstimo, né, entre empresas, você tem, por exemplo, coisa que uma empresa faz e passa para outra, né, algum valor e vice-versa. Isso vai sumir. Né? Então, essas partes relacionadas é o cuidado que você tem que ter para fazer esse consolidado. Tá? Mas cada empresa vai ter o seu balanço, cada empresa vai fechar o seu balanço primeiro, depois você vai achar as partes relacionadas, vai tirar as partes relacionadas e vai somar um consolidado. Aí, depois que você tira as partes relacionadas, é uma soma. Está somando um balanço com o outro. Tá? Mas, só para você entender, é vital isso que você faça, você entenda o teu plano de contas. O teu plano de contas são o quê? Lembra que eu falei para você que a contabilidade tem um fato nominal, né? Que é um fato qualitativo e um fato quantitativo. O fato qualitativo ele está muito relacionado ao plano de contas. Por quê? Porque no plano de contas que você vai ter a definição de cada assunto, né? Ou seja, de cada item, que na verdade vão representar as contas. Né? Então você vai ter, por exemplo, você tem a conta bancos, mas você, como empresa, a tua empresa internamente, ela precisa saber se o teu dinheiro vem do banco, sei lá, do Brasil, ou se vem da Caixa Econômica, ou se vem do Itaú. Às vezes a empresa tem várias contas. Então, o que ela vai fazer? Na conta bancos, vai ter a soma do saldo de todas as contas. Né? E às vezes ela tem 4 bancos, 5 bancos. O que você vai fazer? Você vai ter banco A, banco B, banco C. Aí você vai pensar, professor, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso com detalhamento da conta. A gente vai falar nessa parte de plano de contas. Pessoal, eu particularmente gosto muito dessa parte, tá? Porque aí é que você vê as diferenças na contabilidade, você começa a ver a partir dos planos de contas, a partir das diferenças de modelos entre empresas, tá? Aí que você vai ter realmente uma caracterização da empresa em relação a outras. Então é muito importante, muito interessante essa caracterização, né? Porque dá licença só um instantinho, deixa eu beber uma aguinha, que eu comecei a ficar garganta seca. É muito importante ver essa caracterização, que você vai ver que, ao olhar um balanço, quando você entende o plano de contas, você tem uma ideia da atividade da empresa, porque cada tipo de empresa tem mais ou menos um balanço padrão. Tá? É como se fosse uma caracterização, tá? Como eu falei, da empresa. Quando eu olho um balanço, eu sei se é um banco, se é uma empresa de seguros, se é uma empresa de saúde, porque existem algumas contas específicas que aparecem naquele modelo de balanço. Tá? E aonde você vai ver isso? No plano de contas. E esse plano de contas ele vai ser usado para você fazer o balanço, para você fazer a DRE. Por quê? Porque o nome das contas, a nomenclatura das contas, vai ser desse modelo de plano de contas. Tá? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre plano de contas. Né? É um assunto muito vasto, então a gente não vai acabar nessa aula, com certeza, mas você vai ver que muita coisa que a gente já viu, né, vai desembocar aqui. Né? Eu até brinco, né, que isso aí, ela podia. O plano de contas, se ela fosse dado antes para você, sem você entender de balanço, se você entender do que é as coisas, talvez você não entendesse a importância do plano de contas. Agora, entendendo tudo que você faz, é como se você visse tudo que eu faço tem uma ligação com o plano de contas. Então, vai ser mais fácil você entender o plano de contas a partir... Você viu o final, que é o balanço, que é a demonstração contábil, que é a DRE,
e agora você está vendo o dia a dia, né? Você fez o lançamento, fez a escrituração, onde que vai lançar? Nas contas, né, que a gente já viu isso, e aí você vai ver a forma de lançar, vai ficar até mais fácil você entender agora, quando, com o plano de contas, que você vai ver, então eu faço o lançamento, vai cair aqui, e depois eu pego esse dado e vou puxar para o balanço. Então é legal que você vai ter o ciclo, a gente vai fechar o ciclo entendendo o plano de contas, tá? Eu volto a falar para você, a gente vai ver plano de contas, depois vai ver uns índices e acabou a matéria. Então estamos chegando no final, tá? Só que é claro, como eu falei para você, o plano de contas é meio extenso, né? E esses índices finais também são mais assim rebuscados os cálculos, etc. Né? Pessoal, estamos chegando na linha final. É a hora, né, que eu brinco com vocês, que é a hora que o corredor faz mais esforço para conseguir terminar a corrida, né? Então eu sei que muita gente às vezes até, poxa, passou muita matéria, mas você vai ver, como eu falei para você, não é nada decoreba, é uma coisa bem lógica mesmo. Até a sequência, a didática que eu dei essa matéria para você, é uma didática até de consultor, eu brinco com você, porque o consultor ele tem que falar para todo mundo, né? Ele fala porque as pessoas têm que entender o que ele está falando. Se a pessoa não entende o que ele está falando, né? Tchau, tchau, ele chama outro consultor. A ideia é o quê? Você ter essa lógica didática para você entender. Eu tenho certeza que você se você tem um pai, por exemplo, um parente que é contador, você já está discutindo com ele em quase que nível igual, porque esse arcabouço, né, é fundamental para você entender contabilidade. E agora, com o plano de contas, eu acho que todos os claros vão ser resolvidos. Se você ainda tem claro, eu acho que não deve ter, mas se você ainda tiver algum, você vai ver que todas as pecinhas vão se encaixar, a gente vai montar o quebra-cabeça, vai ficar tudo bem, tá? Eu volto a dizer, né, é melhor explicar isso no final do que explicar no início e você não entender nada do plano de contas. Então, a gente vai começar falando sobre ele, né? Então, ele corresponde a um conjunto de contas previamente estabelecido. Esse conjunto de contas previamente estabelecido a gente chama de modelo, tá? Para você entender, um modelo, tá? Ou plano modelo, ou né, no caso, COSIF, né, plano padrão, né, que a gente chama, é um modelo. Esse modelo ele é divulgado, tá? Você acha em alguns lugares, esse modelo é divulgado, normalmente pelos órgãos, né, de controle, os órgãos que fazem algum tipo de fiscalização, controle ou normatização, normalmente de normatização, eles divulgam um padrão. E a ideia é o quê? Que a partir daquele padrão você monte o seu próprio plano de contas. Tá? Você vai pegar o padrão vai estar num nível que a gente chama num nível mais alto, né? E aí a ideia é você pegar esse nível mais alto e você vai pegar esse nível mais alto e vai baixando até os menores níveis, tá? E é para dar o detalhamento da sua empresa. E é claro, quando você for publicar, você vai subir o nível de novo. Eu vou mostrar depois em exemplo para você entender. Você não precisa publicar os detalhes, aquela história do bancos que eu falei para você. Você tem 5 bancos. O que o fisco quer saber, o que as empresas querem, o que os investidores querem saber, quanto você tem em banco. Que pode ser num banco, pode ser em 10 bancos, pode ser em todos os bancos da praça, né? A gente vê empresas grandes, às vezes tem conta em 6 bancos, 7 bancos, né? Então, o que acontece? A ideia é você vai só dizer o que está em banco, só que você internamente precisa do controle por banco. Então, você precisa desse detalhamento, precisa separar essas contas. Tá? A gente vai ver mais adiante, fica tranquilo. Inclusive, eu uso esse exemplo, que é bem para você entender, que é bem fácil de entender. Ele vai nortear os trabalhos contábeis, o plano de contas norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e de atos inerentes à entidade. Então, aquele registro que você vai fazer, é claro, né? Lembra que a gente viu, inclusive, como é que faz. Você vê a natureza da conta, se ela for aumentar, né? Se a natureza da conta a natureza é uma natureza em débito, né? Para debitar, ela aumenta, né? Para acreditar, para diminuir, você tem que acreditar. Então, aí você já sabe da natureza da conta, então já vai ficar muito mais fácil fazer o lançamento e, claro, montar, né, isso dentro do plano de contas, porque dentro do plano de contas você vai numerar essas contas. Tá? Aí você vai falar, como é que eu vou numerar, professor? A gente vai te ensinar. Tá? Serve também de parâmetro para elaboração de demonstrações contábeis. Então, plano de contas, né, por quê? Porque eu tenho que usar a nomenclatura de contas que está no meu plano de contas. Lembra que a gente falava assim, professor, por exemplo, conta bancos, eu falava para você, tem gente que chama de conta bancos, tem gente que chama de bancos conta movimento.
Depende do tipo de empresa, depende do plano de contas, né? Mas a ideia é saber, é a mesma conta com nomes diferentes dependendo do plano de contas que você tem, tá? Se a gente já desse o plano de contas, quando eu falasse da bancos conta movimento, você vê, oh, não entendi. Ou falasse da conta bancos, você, não entendi. É a mesma conta, só que para determinada empresa ela chama bancos, para outras empresas ela chama bancos conta movimento ou banco conta movimento, tá? Então, para você, é uma nomenclatura, o nome da conta, mas ela significa o quê? O dinheiro que você tem em banco. O dinheiro que está fácil recolher que você tem em banco, tá? Então, voltando. Vamos lá, voltando. A montagem de um plano de contas precisa ser personalizada por organização, ou seja, cada organização vai fazer o seu plano de contas. Mesmo que seja baseado num modelo, como a gente viu, a ideia é que você tenha a tua personalização, ou seja, você vai pegar de acordo com a tua necessidade, com a necessidade da sua empresa, e você vai fazer o plano de contas. Tá? Uma vez que os usuários de informações podem necessitar de detalhamentos específicos. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, do bancos, né? Que você pode ter vários bancos. Para os usuários, de repente, do funcionalismo, né? Da parte de pessoal da tua empresa, eles precisam saber qual banco você tem saldo, né? Então você vai ter que abrir esse dado para eles verem, tá vendo, eu tenho mais saldo, sei lá, no banco A e eu tenho menos saldo no banco B. Então eu vou pagar o funcionário vou tirar o dinheiro do banco A e vou jogar no B para pagar o funcionário, vou fazer, né? Então o que acontece? As empresas têm a sua operacionalidade, a forma que elas operacionalizam, né? Por exemplo, um exemplo para você, folha de pagamento, quando a gente fala de folha de pagamento, normalmente a empresa elege um banco para ser o banco dos pagamentos. Ou seja, ela não sai pagando funcionário de uma conta, de outra, de outra, de outra. Ela vai, o que ela faz? Ela concentra aquilo numa conta só, de um banco, e faz o pagamento. Por quê? Porque se houver um erro, é mais fácil ela conferir do que ficar procurando dados em tudo quanto é banco, né? Então ela concentra isso em um banco. Então, por exemplo, se ela tem mais saldo no banco B, ela tira o dinheiro do banco B, transfere para o banco A e aí do banco A ela paga. Então, ela precisa, o setor de funcionalismo, estou dando um exemplo, tá, pessoal? Precisa saber quanto tem em cada conta. Então, você vai ter que abrir essa informação para eles. Claro que é uma informação interna da empresa, você não precisa exteriorizar essa informação, tá? Mas você vai ver que em alguns casos de detalhamento vamos dizer, necessário você exteriorizar, até por ser necessidade dos sócios, dos acionistas. Eles vão pedir, abre isso aí porque eu preciso ver. Mas em termos de fiscais, você não precisa se preocupar, você vai fazer em nível de subgrupo, tá? Subgrupo ou grupo maior ou conta maior, que a gente chama, né? E a gente vai falar sobre isso. Vai chegar até o nível de conta, o nível de detalhamento, você não precisa apresentar, tá? A gente vai falar um pouco mais além disso daí. Você vai ver que tudo vai ter a ver com demonstração financeira, com análise, com lançamento. Então, é como se você estivesse fechando todo o assunto e aí entendendo tudo, vai ser muito mais fácil você entender plano de contas, como eu falei para você, tá? Você vai ver que essa lógica é a melhor lógica de ensino, tá? Não é só minha, né? Volto a dizer, foi assim que eu aprendi, né? E eu vi outros que não usaram esse tipo de lógica e acabaram não entendendo nada de plano de contas, ou não entendendo nada de demonstração financeira, porque isso foi visto antes, né, da pessoa entender como é que funcionava a contabilidade. Então, primeiro você entende como é que funciona, depois você entende o que é. Eu sempre penso assim, né? Às vezes você entende, se você só entender o que é, o que vai acontecer? Você vai ver cada assunto isolado, né? E, na verdade, tudo faz parte de um ciclo só. Se você entende cada coisa, fica muito mais fácil você saber o que é e para que serve, né? Então, eu volto a dizer, vamos voltar aqui. Então, os quais podem não ser possíveis se utilizar um plano de contas. Às vezes você tem uma empresa, né, por exemplo, uma empresa nova, uma startup, que ela é diferente de todas as outras. Então você não tem nem ideia, o contador não sabe nem como é que ele vai montar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um plano básico, que existe um plano que a gente chama de default. Se ele não achar plano de irmã nenhuma, né, de nenhuma empresa parecida que já faça, o ideal é você ver assim. A ideia é que você pegue um plano base, né, provavelmente divulgado pela CVM ou por algum lugar desse, um plano sempre mais simples, e aí você, a partir daquele plano simples, você vai fazer o seu próprio plano, tá? Para você fazer o plano, os objetivos do plano de contas estabelecer normas de conduta para o registro das operações da organização e, na sua montagem, devem ser considerados os seguintes objetivos, né? Então, um objetivo para a montagem do plano de contas. Então, vamos pensar, pessoal,
que você está abrindo uma empresa hoje, tá? Você é contador, quer abrir a tua empresa, teu escritório de contabilidade. Você vai precisar do teu plano de contas. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato, né, com o CRC e vai perguntar: olha, eu vou abrir uma conta eu vou abrir um escritório de contabilidade, eu preciso saber como é que eu vou evidenciar, né, os meus balanços. Se você não quiser fazer isso, você não precisa. Você pode ir na internet, procurar um escritório de contabilidade, né? E aí você vai ver o modelo dele de plano de contas, você vai partir do modelo dele para fazer o seu. É o que a maioria das empresas faz, né? Ele pega uma empresa parecida com a dele, pega aquele modelo de publicação e, a partir do modelo de publicação, ela vai fazer o seu próprio plano, tá? Aí você vai ver que tem uns números, né? Cada conta tem um número de conta também que facilita o entendimento. Por quê? Porque se você tiver algum detalhamento, você vai saber que aquela ali é um detalhamento de uma conta mais alta, né? Ou seja, por exemplo, ativo circulante, você vai ter caixa. Você vai ver que o número dela vai ser parecido com o número do ativo circulante, mas vai ter um númerozinho a mais. Esse númerozinho a mais é um detalhamento do nível superior, tá? A gente vai falar sobre isso, não fica tranquilo. Mas os objetivos do plano de contas, tá? Opa, alguém botou alguma coisa aqui. Tchan. Os softwares contábeis já têm os planos de contas? Nem sempre. Por exemplo, ele tem um default, tá? O que a gente chama de plano default, que é aquele plano que eu falei para você, que é o básico, né, de tudo quanto é empresa. Só que você, por exemplo, no escritório de contabilidade, né, e eu até falei para você que eu estagiei num, né? Então, o que acontece? Você vai ter vários tipos de empresa. Você pode estar fazendo, por exemplo, a contabilidade de um banco, não. Você pode estar fazendo de uma empresa menor, né, de uma instituição financeira menor, por exemplo, esses correspondentes bancários. Você pode fazer, de repente, a contabilidade de um correspondente bancário que vai usar um plano de contas COSIF. E você pode estar fazendo, de repente, uma seguradora, uma pequena seguradora, uma empresa seguradora, que vai usar um plano de contas modelo ANS. E você pode estar fazendo um plano de contas de um colégio, né? E pode estar fazendo um plano de contas de um, sei lá, um hospital pequeno ou de um consultório médico, né? E aí você vai usar um plano ANS do consultório médico ou num hospital pequeno. Então aí você pode ter vários planos de conta dentro de um mesmo software. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu comentei com você que eu trabalhava com subsidiária, né? Na empresa que eu trabalhava fazendo o registro, a escrituração em subsidiária. Dentro do sistema, eu tinha vários planos de conta. Então, eu tinha, por exemplo, quando eu ia para uma seguradora, né, eu usava o plano de contas da seguradora. Ele tinha um número, né? E aí, quando eu entrava, automaticamente o sistema pegava o plano de contas da seguradora, já apareciam as contas da seguradora, mas, é claro, eu tive que impostar essas contas lá no plano, né? Então, por mais que você fale assim, o sistema já vem com mas se você vai ter um escritório de contabilidade, você vai ter que impostar as contas, porque você vai ter vários tipos de empresa e cada empresa tem que respeitar um tipo padrão de plano de contas. Respondi a sua pergunta? Quem foi que perguntou? Deixa eu ver. Foi o Daniel, né? Respondi a sua pergunta, Daniel? Tranquilo? Beleza, tá joia. Então, a primeira coisa que um plano de contas deve fazer, ele é atender às necessidades de informação da organização. Ou seja, não adianta você pegar um modelinho pronto, tá? Por isso que aí que está o detalhe, tá, pessoal? Pegar um modelo pronto, acontece muito, às vezes, a empresa abriu a empresa, aí ele vai procurar o contador e falar assim, eu preciso de um plano de contas. Aí você vai pegar um modelo padrão, mas nessa hora que você vai pegar o modelo padrão, você vai virar para o cara, vai imprimir e vai dizer para ele assim, aí, isso aí te atende? Aí eu estou falando na prática como é que funciona, tá? Aí o cara vai olhar e fala, não, eu preciso de um detalhamento aqui, eu preciso saber a conta bancos, não me interessa, eu tenho 3 bancos, eu preciso ter um detalhamento da conta bancos. Aí você, entendi. Aí imóveis e utensílios, eu preciso ter um detalhamento, eu preciso dizer, por exemplo, imóveis, eu tenho 2 imóveis, eu preciso dizer o imóvel A e o imóvel B, né? O imóvel que fica em tal lugar e a filial que fica em outro lugar, né? Ou eu tenho, por exemplo, uma loja e tenho o estoque que fica em outra loja, ou fica em outro, numa sala então eu preciso do detalhamento dos 2 imóveis, né? E aí o que você vai ter? Você vai ter um grupo, né, um subgrupo, e vai ter uma conta e um detalhamento que vai definir isso. Aonde eu trabalhava, o meu plano de contas tinha 5 níveis. Então, eu tinha 5 níveis para todas as empresas. Eu trabalhava com 5 níveis. Eu vou apresentar um para você de 4,
que a maioria das empresas elas tem 4 níveis, tá? A maioria dos planos de contas das empresas, tá? Mas a empresa que eu trabalhava, ela usava um plano de contas default de 5 níveis. Então, todas as subsidiárias tinham 5 níveis. O da própria instituição financeira tinha 5 níveis, tá? Porque você precisava do nível de detalhamento, além do detalhamento normal da conta. A gente vai falar sobre isso, fica tranquilo, mas só para você entender que, por mais que você tenha um modelo, você vai ter que personalizar esse modelo para as suas necessidades. Isso é que você tem que entender. E essa personalização ela está no 4º nível ou no 5º nível, dependendo da complexidade da empresa. Quanto mais complexa for a empresa, mais níveis você vai ter no plano de contas, porque são detalhes que a empresa precisa saber e, ao mesmo tempo, você precisa subir o nível para poder publicar a informação. Então, uma coisa, por exemplo, que o contador vai perguntar é em qual nível você vai publicar? Eu publico no 3º nível. Ou então, não, tem conta que eu publico no 4º nível ou no 5º nível. Aí você vai, entendi. Aí você, mas tem o nível, quem vai determinar o nível é os níveis menores, aqueles que você não publica. E os níveis maiores, aqueles que são obrigatoriamente fazem parte da publicação do balanço e da DRE. Então, a ideia é o quê? O nível menor, a gente vai falar, quando eu falar de nível, você vai entender, mas eu quero que você só tenha a ideia do todo, né? O nível menor é o nível da empresa, só empresa, interessa só para a empresa. Os níveis maiores interessam para o fisco, para outros órgãos, né, para órgãos reguladores e órgãos fiscalizadores. Tá? A gente vai falar sobre isso, fica tranquilo. Observar o formato compatível com os princípios de contabilidade, isso aqui é básico, né, para tudo que você está fazendo. Você não pode criar o teu plano, né, a galega que a gente chama, né? Vou criar de qualquer maneira, vou fazer assim e pronto. Não, você vai ter que se basear num modelo para fazer. Não pode tirar da tua cabeça e falar, eu vou fazer uma coisa mirabolante, né? Eu brinco, né, que existem ferramentas que são extremamente simples em administração, e aí o que acontece? Muita gente cria até adaptações a essas ferramentas. A contabilidade não tem muita adaptação. Você pode ter detalhamento, mas o básico você tem que seguir porque tem a questão fiscal, a questão legal. Então, não dá para você inventar muito, né? Inventar a roda. Você vai ter que usar a roda como está. Você pode melhorar a roda, pode botar um pneu melhor, pode botar mais graxa na roda, mas vai ser a roda, né? Não dá para você reinventar a roda, tá? Então, isso aqui é legal da contabilidade. Existe um padrão e esse padrão deve ser seguido, né? Ou seja, tudo vai ter um ponto de partida. Dificilmente você vai criar algo do zero, do nada, né? Eu sempre brinco, né? Para todo coelho que você tira de uma cartola, você tem que ter a cartola. Na contabilidade, isso é bem claro, né? E é bem fácil você achar a cartola. Não é difícil você achar. Já em outras carreiras, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu sumi aqui, né? Fiquei sem... Estou parado, tá vendo? Minha imagem está parada. Estranho. Internet. Tudo bem. Adaptar-se quando possível, às exigências dos agentes externos. Às vezes você cria um plano, tem um detalhamento, mas ele diz assim, eu preciso desse detalhamento, preciso que você detalhe um pouco mais. Até lá no meu caso, né, lá na empresa que eu trabalhava, se criou um 5º nível, por quê? Porque, em alguns casos, né, a autoridade fiscal pediu o 4º nível. Eu preciso saber o detalhamento disso aqui. Aí o que acontecia? Eu dava aquele detalhamento, mas eu tinha um nível abaixo daquele, que era um detalhamento interno para mim. Então, por exemplo, um exemplo que eu te dou. De repente, eu quero saber clientes, né, de um certo segmento da minha empresa. Tá? Eu vou ter um 4º nível dizendo cliente do segmento tal. E eu tenho um 5º nível, que é o nome dos clientes, que para a empresa é importante eu ter, né? Então, eu vou ter esse 5º nível, que é o nome do cliente, né? Cliente fulano, cliente ciclano, cliente beltrano, mas no nível superior eu vou ter clientes do segmento, sei lá, segmento A, clientes do segmento B. Então, por exemplo, o órgão fiscalizador ele pode... Eu quero saber todos os clientes do segmento A, porque o segmento A tem um benefício. Eles pagam menos tarifa, alguma coisa assim. Então, era importante para o órgão fiscalizador só saber disso. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Não estou dizendo que é assim, né? Alguns detalhes eu não gosto de falar, né? Porque eu não posso, tem coisa que eu não, né? Tem coisa que eu não posso falar, e tem coisa que é detalhe da empresa. Mas o que eu quero mostrar para você, eu conto o milagre, né?
O nome do santo fica a seu cargo. Eu conto o milagre. O milagre é esse, você, às vezes o órgão fiscalizador pede, eu quero detalhamento dessa conta, eu quero saber esse detalhe aqui. Aí você abre um nível, né? Chegou-se no 5º nível na empresa que eu trabalhava por conta de detalhamento do órgão fiscalizador. Eles pediram e a gente não queria abrir determinadas informações específicas dos clientes. Então, a gente criou um nível, clientes do segmento tal. Pronto. Entendeu? Eu não identifiquei o cliente, mas informei para o órgão fiscalizador o valor, né, relativo às contas daqueles clientes. Rapaz, você sempre está com o teu relógio adiantado, hein, Daniel? Não é? Agora sim, agora sim. São 9h15. Presente, tá? Pode dar o presente aí, pessoal. São 9h15, faltam 5 minutos para terminar a aula. Pode dar o presente, tá? Oxi! Então, estava adiantado. Teu relógio estava adiantado. Beleza? Beleza? Então tá. Pode dar presente aí, pode dar presente à vontade aí, tá? Mandem os presentes, não esqueçam dos presentes, tá? Hoje tinha um quórum melhor, eu não fiz chamada no início, né? Se tivesse quórum ruim, eu fazia a chamada no início também, né, pessoal? Hoje o pessoal acordou mais cedo, foi bom, foi bom. Esse assunto é muito importante, tá, pessoal? Eu peço para vocês irem no início, porque o que acontece? Tem pouca gente, aí a gente vai dar um assunto importante e acaba enrolando, né? Acaba a pessoa falando, poxa, não peguei o início, é um assunto muito importante, tá? O plano de contas é um assunto vital da nossa disciplina, tá? Último slide, tá? Último slide. Os registros dos fatos seguem o método das partidas dobradas. Você já sabe disso, tudo na contabilidade, né? Segue o método das partidas dobradas, como se você lembra da pesquisinha que você fez. A partir dali, foi uma descoberta que o cara fez e falou, e por quê? Por razões de segurança, né? Razões. Se você fizer só um lançamento, a possibilidade de erro é muito maior do que você fazer um 2, né? Porque você vai ter sempre 2 formas de conferir o lançamento que foi feito, né? Como eu falei, a discrepância, né? Eu até dei o exemplo, né? Às vezes você tira muito dinheiro para comprar um determinado equipamento, então você tem a retirada do dinheiro que está no balanço, mas às vezes a nota do equipamento não chegou, você não registrou a entrada do equipamento. Então você vai ver uma discrepância no caixa e no registro lá do imobilizado. Aí você fala, ué, o que houve? Aí você vai lembrar, foi aquele equipamento que eu comprei, aí vai cobrar o cara, justamente daquela análise que você vai fazer isso, né? Sendo que cada débito efetuado em uma ou mais contas precisa corresponder a um crédito. A gente diz que cada débito corresponde a pelo menos um crédito de mesmo valor, né? Estão sendo utilizadas em cada lançamento pelo menos 2 contas, tá? Então, a partir do dobrado, você já sabe disso, né? Com o lançamento, você vai fazer, lembrando o lançamento, é aquele lançamento padrão diário, né? Que você tem sempre uma conta de débito ou mais contas, né? Uma conta de crédito, tá? Uma ou mais contas de crédito, uma ou mais contas de débito, tá? E aí a ideia é o quê? Você vai sensibilizar um saldo de uma conta e vai sensibilizar o saldo de outra conta. As contas aqui são diferentes, não são iguais, né? Nunca são iguais. Você vai debitar uma conta e vai creditar outra, tá? Então, e aí isso vai sensibilizar uma conta de ativo ou uma conta de passivo dentro do seu balanço, né? Ou de patrimônio líquido dentro do balanço, tá? Então, sempre você vai ter essa situação, tá? Então, os elementos do plano de contas, os elementos do plano de contas é entender que tudo que é feito dentro do plano de contas tem que ser feito via lançamento em partidas dobradas. Tudo que entra, tudo que sai, tá? Então, você vai ter uma certa correspondência de conta, né? Normalmente, o que acontece? A conta que tem maior correspondência, como eu já falei para você, é caixa e banco, são as contas que têm maiores correspondências, que você sai dinheiro para isso, sai dinheiro para aquilo, entra dinheiro para isso, entra dinheiro daquilo. Então, quer dizer, você tem maior correspondência e contas que têm menor correspondência. Normalmente, as contas de maior correspondência, elas são expostas, né? Acaba você tendo que expor num menor nível. Daí as contas de menor correspondência, você não precisa expor tanto. A gente vai falar disso quando a gente falar de grupo, subgrupo, que é logo na próxima aula a gente já vai falar sobre isso, tá? Lembrando, viu, pessoal, esse assunto é vital para você entender a questão dos índices, que faz parte das análises, né? Então, você vai entender o plano de contas e, ao entender o plano de contas, você vai entender alguns índices que a gente vai falar depois, que fazem parte da análise. Eu podia já dar os índices para vocês, mas talvez você tivesse uma dificuldade em entender alguns deles. Por isso, a gente primeiro, né, a gente começou a falar da análise, falou da análise
né, vertical e a análise horizontal, que são as duas principais análises que todo contador tem de fazer. Tá? Não é, é opcional, não é opcional, você tem que fazer. Logo depois que você gera os documentos, você tem que fazer para saber se eles estão corretos, é uma forma de verificar. Né? E aí você vai ver que, entendendo por onde começa, você vai ver uns índices, que é uma continha. Você vai pegar uma conta mais outra, dividido por outra, ou uma conta dividida por outra, e vai chegar a um índice que é importante, é um índice financeiro. Tem mais a ver com o lado financeiro que o contábil. Né? Por isso que a gente se dedica mais à parte contábil e fala da parte financeira, como eu já fiz antes, né? Só para você saber que existe, porque normalmente o contador, como a nosso compromisso com você não é apenas teórico, mas também na prática, eu gosto muito de fazer isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu